Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Você está falando de algo aqui muito sério. O alimento básico da família que vivia na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimelec, era um lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem pão, que representa o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grão para ser um lugar de escassez e fome. Carestia a seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegando ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. A família Ruth era constituída por Elimelec, Noemi, os filhos de Malom e Quilim, enquanto estava na Judéia. A crise econômica obrigou Elimelec a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras plenas de Moabe. Elimelec conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegar a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali, em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família. Quando Elimelec faleceu e Noemi ficou viúva com os seus 2 filhos. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente, os 2 filhos faleceram, deixando a esposa viúva. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que a família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, e o genro e a sogra. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à terra, a sua terra na Judéia, depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação da sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em toda aquela circunstância. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre a nora e a sogra, entre 2 mulheres que seria experimentada pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ruth declarou de coração e sincero a sua sogra Noemi: "O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Ela teve um gesto de amor exemplar para com a Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi, a respeito do sofrimento e necessidade vivida dentro daquela família. A moabita descobriu que Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando a sogra e nora estão unidas na presença de Deus,
é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Toda a família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como o caso de Noemi. Às vezes, a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nós deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaraçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo, isso não é diferente com nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises da sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva da fé animou a sua sogra. Juntas, contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra ela se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esta palavra se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As sogras, né, elas foram... A sogra e a nora se deram muito bem, né? Então, elas puderam, né, enfrentar a crise da morte, né? A outra foi embora, mas a outra ficou ali, porque se Noemi ficasse sozinha, né, isso é muito triste para ela. Mas a nora resolveu ficar com Noemi, foi onde elas se deram conta de uma mãe e filha, né, e se deram muito bem, graças a Deus, porque uma poderia superar, né, as coisas que passaram, a perda, né, o sofrimento das falta de comer, tudo isso foi superado por Deus, né? Ou coisa bonita, né? Quando a sogra e a nora se dão bem, quando a nora e a sogra se dão bem, coisa muito boa. E é bíblica, né? Aqui em Ruth fala sobre esse relacionamento entre nora e sogra, uma coisa maravilhosa, muito linda mesmo. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, pelas sogras, Senhor, pelas noras, Senhor Deus, meu Pai, que não se dão bem, a sogra não se dá bem com a nora não se dá bem com a sogra. Pai, é uma confusão, meu Pai, tem vezes que até, meu Pai, que a nora gosta da sogra, mas a sogra não gosta da nora, tem vezes que a sogra gosta da nora, mas a nora não gosta da sogra. Senhor, meu Pai, uma confusão, Senhor, uma briga, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, meu Pai, colocar no desejo no coração dela ser igual, meu Pai, a Ruth, Senhor Deus, meu Pai, e a Noemi, Senhor Deus, que as duas, meu Pai, foram pessoas ali, Senhor Deus, ambas, Senhor Deus, meu Pai, se interessaram, Senhor Deus, pelo amor, meu Pai, as duas, Senhor Deus, meu Pai, tiveram, Senhor Deus, meu Pai, um plano de Deus maravilhoso na vida delas, meu Pai, porque no final, Senhor Deus, a história delas são lindas, Senhor Deus, meu Pai, coisa boa, meu Pai, que Deus fez na vida delas. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa a família, Senhor Deus, meu Pai, eu que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.